Boa noite, mulheres do alto, boa noite! Estamos juntas para o nosso devocional ao vivo de sábado. Glórias a Deus por isso. Oi, Marcinha, primeira a entrar. Tudo bem, meu amor? Oi, Angélica, boa noite, tudo bem? Oi, meninas, vamos chegando para o nosso devocional ao vivo de sábado. Boa noite, Moni, tudo bem? Olha, eu acho que é a tua primeira vez aqui, não me lembro. Inês, boa noite. Sejam muito bem-vindas as meninas aqui no nosso devocional ao vivo hoje. Aos sábados a gente faz o nosso devocional ao vivo. Durante a semana são os devocionais por áudio nos grupos do WhatsApp, né? Mas sábado a gente faz ao vivo para a gente ter essa interação, essa proximidade com as mulheres. A gente estava fazendo às 11h30, tem 2 sábados que a gente está fazendo às 11h, mas hoje eu quero passar um recadinho para vocês que vai mudar o horário do nosso devocional. Aí vamos ficar num horário fixo, tá bom? Certo, assim, pra gente se programar, eu me programar, vocês programarem e nós nos organizarmos, né? Sueli, boa noite. Oi, Penha. Tudo bem, meu amor? Tudo bem aí? Como que vocês estão, meninas? Glórias a Deus, né? Angélica, tudo bom, meninas? Claire que está chegando, Clair que está chegando. Olha, como que foi a semana de vocês? Gente, a minha semana foi muito boa, mas foi assim, semana de festa junina na escola, semana de festa junina das filhas, da minha turma. Então foi assim, meu Deus do céu. Ai, que bom, Moni, tô feliz que você tá aqui, viu? E mais uma semana que nós vencemos para a glória do Senhor, não é verdade? Como que foi a semana de vocês em relação... Olha esse cabelo aqui me enchendo meu saco. Aí, em relação à palavra da semana que Deus deu para nós, sobre resgate, né? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque, gente, foi uma palavra, assim, que veio muito clara da parte do Espírito Santo quando eu estava orando no sábado passado sobre resgate, né? Só que quando o Senhor trouxe essa palavra resgate no sábado, a impressão... Isso foi forte, né, Regi? Boa noite as meninas que estão chegando, tá? Ó, beijo, meninas. E veio assim pra mim, na hora veio a impressão de que seria resgate de almas, né? Que almas precisavam ser resgatadas para Jesus. Mas daí a semana passou e tudo mais, eu fiquei bem feliz porque até mesmo... Oi, Sassá, tudo bem, meu amor? Até mesmo algumas mulheres do núcleo falaram, Lari, esse tema foi falado na minha igreja, essa questão do resgate e tal. E daí nós estávamos conversando um pouquinho hoje de tarde, ali no grupo, e a gente, ali durante a conversa, nós percebemos que, pois é, né, Regi? Eu amo essas coisas do Espírito Santo, na verdade, eu sou movida por isso, entendeu? E ele sabe disso, ele sabe que eu preciso desse alinhamento com ele, que eu preciso dessa manifestação dele na minha vida, todos os dias, né? Então, meninas, e a gente tava ali conversando e tal, e daí eu tive o entendimento de que mais do que almas que não conhecem Jesus precisavam ser resgatadas, mais do que isso foi a questão de almas que já estão em Cristo, mas que precisavam de uma libertação em alguma área da vida para ser resgatada, né? Isso foi hoje esse entendimento, sabe? E eu fiquei pensando, e a gente está fazendo a leitura dos evangelhos, né? A gente já fez o livro, eu e as meninas do núcleo, nós do núcleo, nós já fizemos a leitura de Mateus, agora estamos em Marcos, e a leitura também muito voltada nessa questão de libertação, né? E a parte que eu li, o capítulo 8,
foi exatamente daquele momento em que Jesus fala para Pedro, né? Arreda de mim, Satanás. E a gente precisa, eu quero trazer isso aqui para vocês, meninas, porque eu quero que vocês entendam o que o Espírito Santo trouxe para nós, assim, ali, agora, poucas horas antes aqui, algumas horas antes da gente estar aqui, que na igreja de uma delas, inclusive, foi chamado um pastor, não é especialista que eu gosto de falar, é separado para a libertação, né? Com o dom da libertação. E ele veio, o resgate me levou a entregar vários. Olha que legal, viu? É sobre isso, Regi, você pegou a visão. E daí, ela estava comentando conosco ali no núcleo que essa igreja chamou esse pastor, né? Que tem o dom de libertação, e para fazer a ministração de libertação para os líderes dessa igreja. E eu achei isso incrível, eu achei isso sensacional, porque sim, nós que estamos ali à frente, estamos caminhando, né, estamos com a mão no arado, a gente também precisa de libertação. E não é porque a gente precisa de libertação que a gente, meu Deus do céu, eu sou uma pecadora, eu sou excomungada, eu não tenho direito de... Não é nada disso. Sabe? Nós também precisamos de libertação em algumas áreas da nossa vida. Isso mesmo, é isso aí, Penha, sabe? Igual a Regi colocou aqui, tava estagnada, né? Resgatou, reacendeu. Então, meninas, eu quero trazer esse entendimento aqui, que na verdade nós tivemos hoje, exatamente uma semana depois, porque para mim, Larissa, de primeiro momento, quando eu ouvi a palavra resgate, eu achei que era de novas almas para Jesus. Mas agora caiu ao meu entendimento, e também daí confirmando na leitura da palavra nessa questão de Pedro. Pedro era um dos próximos de Jesus, e Jesus fala para ele, né? Arreda de mim, Satanás. Então, ele também precisava de uma libertação naquele momento, né? Então, para nós olharmos para nós, e se nós precisarmos ser libertas de algo, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai continuar falando de Jesus, continuar agindo como Jesus agia, continuar servindo na sua igreja, no seu trabalho, onde você estiver, porque, gente, faz parte. Nós somos constantemente contaminadas pelo sistema desse mundo, pelas coisas desse mundo. Então, é bem saudável até que, vez por outra, a gente participe de algo de libertação. Que se a gente não precisar nos libertar de nada, maravilha. Mas se precisar, se liberta logo. Oi, Carol, tudo bem? Viviane, tudo bom, meninas? Então, eu queria trazer esse entendimento. Então, se você, durante essa semana, se você conseguiu ativar alguém em alguma coisa que ela estava estagnada, que essa pessoa estava parada, que essa pessoa estava assim, sabe? A palavra foi colocada em prática. Se foi com você mesma, foi feito a ativação dessa palavra que o Espírito Santo liberou pra gente. Então, é muito lindo, porque as coisas de Deus são assim, né, gente? Quando a gente acha que a gente entendeu, aí ele vem com com um olhar diferente, com uma coisa, a gente fala, e a gente se surpreende, e a gente fica com um novo olhar, e eu amo isso, porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus maravilhoso. E vocês sabem que aqui na minha casa foi muito bom, porque aqui em casa aconteceu uma coisa muito, muito diferente. E eu acho que tem a ver com essa palavra. Conversando aqui agora com vocês, eu vou comentar aqui com vocês e nós vamos ver. Eu acho que tem a ver porque a Rânia, ela estava assim, prestes a estar mais próxima de uma pessoa que depois a gente descobriu que iria acabar aprisionando ela. Só que o Senhor não permitiu. Ela foi resgatada antes de ser
presa. Olha que coisa louca. Que loucura, né? Em Sidoca, tudo bem, meu amor? Tudo bem, meninas que estão entrando? Não vai ser 11, não vai ser 11h30, não vai ser 10. Só que eu só vou falar o horário no final, porque eu quero que vocês fiquem até o final comigo. Então fica aqui, que hoje também, agora há pouco eu decidi o horário. Eu quero contar a novela que foi do horário, tá, gente? Eu preciso contar isso pra vocês também, porque olha, vou te contar, mas eu vou contar, calma. Então, agora que conversando com vocês que me veio isso, que ela estava prestes a andar muito junto com uma pessoa que poderia levar ela a um cativeiro. Aos poucos, entendeu? Aos poucos. Mas o Senhor não permitiu, sabe? Ore a novela. Ai, gente, é por isso que a gente não pode parar de orar, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos, por nada, viu? E se a sua semana foi assim, meu Deus do céu, parece que saiu tudo do lugar, calma, logo as coisas voltam pro lugar de novo, né? A gente uma semana tá bem, outra semana nem tanto, uma semana tá tudo normal, na outra tá agitado, na outra parece que a gente foi engolida por problemas. Em todas as ocasiões, em todas elas, eu e você precisamos estar ali, ó, juntas, conectadas, ligadas. Se tiver difícil, grita, ora, clama, peça, tá bom? Eu quero começar o nosso devocional porque eu tô sentindo aqui uma coisa do Espírito Santo, mas eu acho que eu preciso ler e a gente precisa conversar para eu entender o contexto do que ele tá colocando para mim. Na verdade, foi logo que eu peguei aqui o celular, que eu entrei aqui no Instagram nosso, me veio uma imagem, mas eu quero ler antes. Se eu esquecer, vocês me falam, tá, Lari? Qual é a imagem que veio logo que você entrou aqui? Porque vocês sabem que eu não leio antes, né? Eu repito isso porque tem sempre meninas novas, mas isso não é nada, não é porque, Lari, tem que ler antes, não tem que ler antes, não tem uma regra, tá, gente? Cada um age de um jeito e é de um jeito, né? Eu fluo melhor quando as coisas são mais naturais comigo, entendeu? Então, se eu ler o devocional antes, eu vou ficar pensando nele, e daí eu vou trazer aqui para vocês muitas coisas do que eu, Larissa, pensei, da minha mente. Apesar de que eu peço para minha mente ser tempo todo a mente de Cristo. Mas quando eu leio aqui com vocês na hora, igual é todos os dias, no áudio ou aqui ao vivo, o que brota em mim é do Espírito Santo, porque não dá nem tempo de eu raciocinar com o meu intelecto, né? Então, eu, Larissa, sou assim. Mas tem pessoas que precisam desse tempo antes e tá tudo bem. Então, eu quero ler, ver o que o Senhor tem para nos entregar, para ver qual é a ligação que vai ter com essa imagem que eu tive aqui, tá bom? Então, nós temos que falar no final da imagem e do horário novo, tá bom, meninas? Vamos orar, então, pra gente começar? Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento que nós estamos aqui reunidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dirige todas as coisas, porque o Senhor cuida de tudo. Obrigada por nos frustrar às vezes. Parece até contraditório, Senhor, agradecer por isso. Mas agradecemos porque, ao mesmo tempo que nos sentimos assim tristes por sermos frustradas, sabemos que estamos sendo cuidadas. Obrigada, Espírito Santo. Tira as nossas distrações, abre o nosso entendimento, nossos olhos, ouvidos, nossa mente é tua. Fala com liberdade, Senhor, comigo, através da minha vida, das mulheres do núcleo aqui, Senhor, das mulheres que estão ao vivo, que a gente venha fluir como um corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Então vamos lá. Hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14, tô pegando aqui o meu devocional, ó. Nós estamos fazendo a leitura deste devocional, Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé. O autor é Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, e temos aprendido muito, temos recebido cada dia uma promessa nova do Senhor, né? E quão importante é a gente saber aquilo que está disponível para nós na palavra dele.
Porque se a gente não souber, é a mesma coisa de ter uma Ferrari e não saber usar ela. Não adianta nada, né? Você tá com um carrão caríssimo na sua garagem, na porta da sua casa, e a gente muitas vezes não sabe ligar, não sabe como é que funciona, não adianta nada. Não adianta nada a gente ter uma palavra poderosíssima na nossa casa, na gaveta, na estante, onde for, se a gente não conhecer, se a gente não dominar, se a gente não souber usar. Tá bom, meninas? Boa noite para aquelas que estão chegando aí, tá bom? Nós vamos começar a leitura agora do devocional. Então vamos lá. O título do devocional de hoje é Ele constantemente permanece. Ei, Carol! E olha só como o Espírito Santo é. Qual é a vez que quando eu tô fazendo, meninas que estão aqui comigo faz tempo, qual é a vez que na minha oração de abertura eu falo sobre frustração? Eu acho que eu nunca falei. Na oração de abertura, assim, eu nunca falei. E o Senhor trouxe, olha como Ele é lindo. Para quem tá antenado, para quem está ligada, para quem já pega. É isso aí, Carol, já pegou. Nunca, né? Eu nunca falei. Você vê? Já é para você, Carol. Então, obrigada, Senhor, porque o Senhor já começou entregando palavra. E nós amamos isso. Eu falei para vocês, né, no começo, que eu me movo por isso. Eu amo isso. A gente estava fazendo, viu? Que eu me lembre, não, nunca. Como eu disse para vocês, a gente está fazendo a leitura do livro de Marcos agora, e eu estava fazendo a leitura do capítulo que era meu. Cada uma de nós do núcleo, a gente faz a leitura de 2 capítulos por dia, e eu estava fazendo minha leitura, daí no final da leitura eu orei, e daí me veio uma das mulheres do núcleo muito forte na minha cabeça, e eu orei por ela, ali na hora, abri a minha boca e fui falando o que o Senhor queria entregar naquele momento para ela. E ela não tinha comentado nada comigo, e acredito se ela comentou com alguma das outras mulheres do núcleo, elas não comentaram comigo. Eu não sei até agora o que é, mas eu sei que foi muito certeiro para ela, porque logo depois ela colocou ali no nosso grupo, né, que ela precisava ouvir aquilo. Então, o Espírito Santo, e eu fico muito grata, muito feliz, porque, Lari, eu também quero ser assim. Às vezes o Senhor te chamou para agir de outra forma. E o Senhor chamou a outra para agir de outra forma no reino. E o Senhor chamou outra para agir de outra forma no reino, né? Quando eu entendi isso, meninas, foi muito libertador para mim. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que eu, por exemplo, eu queria muito ter visão aberta em sonho. E eu queria muito ter visão aberta do mundo espiritual. Entendeu? Eu queria ter aquela visão aberta mesmo. Eu já orei, eu já clamei, eu já pedi. Pode ser que um dia eu tenha? Pode ser que um dia eu tenha. Eu queria muito sonhar. Eu sei que o Senhor fala muito através de sonhos, né? Eu queria muito sonhar as coisas de Deus. Meu Deus, já pedi, já fiz tantas coisas e eu não sonho. Por quê? Porque o Senhor não me chamou para ir. Esse não é o meu chamado principal. A gente pode ter um pouco de cada, sim, mas cada uma de nós tem um ponto principal, não é nem chamado um dom principal, uma forma de comunicação principal com o Senhor, né? Então, assim, quando a gente entende isso, é muito libertador. Por quê? Porque a gente não fica querendo do outro, e a gente daí entende qual é a nossa forma e a gente potencializa aquilo, né? Igual o Senhor, Ele sabe que eu preciso disso. Eu preciso dessas manifestações do Espírito Santo em mim, de me fazer orar por alguém e ser aquilo, de fazer entregar a palavra para alguém e fazer aquilo, é o dom de profecia. Eu preciso disso, Ele me levantou para isso, eu sou uma profeta, entendeu? Então, a Penha é muito de sonhos, é verdade, Penha. E ela tem uns sonhos com riquezas de detalhes, gente. Com riquezas de detalhes. Eu já pedi, mas o Senhor não me chamou para isso. Então, glória a Deus que tem a Penha, que daí ela sonha. E daí ela entrega para nós quando é sonho para nós, né? Isso. E daí ele vai completando, né, Sassá? Ele vai completando o quebra-cabeça. Então, uma tem o dom de servir, a outra tem o dom de contribuir financeiramente, a outra é de ser um aconchego, e por aí vai. Mas, entendeu? A outra é de cantar, a outra é de adorar, a outra é de interceder. A Penha também é uma intercessora, assim, ó, feroz, entendeu?
Isso é uma coisa que é dela. O Senhor colocou nela o dom da intercessão. Se eu for falar de cada uma aqui, eu falo. A Marcinha, ela tem o dom de organização. A gente precisa da organização dela. Ela é uma pessoa, assim, gente, fundamental, porque ela coloca as coisas alinhadas, como que se diz assim? Eu ia falar engenhoca, mas não dá, né? A máquina funciona porque tem a organização dela, tem a leveza dela. A Val, ela é aquela mãezona, aquele coraçãozão, sabe? A Sassá é aquela intensidade, ela sente a dor do outro, ela busca pelo outro, ela serve o outro. A Sassá ama servir. Ela serve com oração, ela serve com ajuda, ela serve com o que precisar, né? Aí, ó, isso aí, ela acalma e organiza. Isso aí, eu falei, ela é calma. Olha no nosso núcleo como é. Eu sou a doida, né? A Lari é a doida. A Sassá é meio doida igual eu também. A gente é meio parecida nessa intensidade, né, Sassá? E a Sassá, ela é de se doar muito. Pode falar aqui, menina, se eu estiver errada, porque nem pra elas eu falei isso ainda. A Sassá, ela é muito de se doar. Ela se doa, assim, muito, muito, muito por outras vidas. E isso é o chamado dela. A penha intercessora e a que tem comunicação nos sonhos. A Marcinha é a organização, gente. Ela é... Ai, gente, como a gente precisa... Ai, obrigada, Deus. Obrigada pela vida da Marcinha. E ela é mansa, gente. Ao mesmo tempo que ela é profunda, mansa. Olha isso. A Val, gente, ela tem um coração. Ela tem um coração. E a Dani, que não consegue estar com a gente de noite aqui, né? A Dani, ela tem... Eu sinto que ela se move muito em cura. Ela tem o dom da cura, sabe? Ela tem muito isso, ela carrega isso forte. Não que a gente não flua em outras áreas, mas são os pontos fortes, né? E vocês que estão aí também têm. Enquanto eu tô falando aqui, você tá se identificando aí. Nossa, acho que eu sou essa, acho que a outra é essa, acho que eu sou essa. Não, mas eu não gosto de nada disso, mas eu gosto de contribuir. Maravilhoso. Mas eu não me sinto bem fazendo nada disso. Eu gosto de servir lá, fazer alguma coisa, fazer trabalhos manuais. Eu gosto de fazer as coisas manuais quando tem alguma coisa na igreja. A Dani é sensitiva, é verdade. Sabe? Eu gosto de ajudar nessas coisas. Então, meninas, é assim. Não tem o menor e o maior. Agora, uma que todas nós precisamos ter, e daí somos todas mesmo, precisamos ter, é o amor. O dom do amor. Porque senão nenhuma das outras áreas vai fluir, né? A gente precisa ter o amor, tá? Mas olha como a gente vai, né? A gente vai e volta, eu li o título e parei, eu não li nem o versículo-chave, mas tudo bem, vamos voltar então, né, gente? Vamos lá. O título do devocional de hoje é Ele Constantemente Permanece. A leitura sugerida está em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Amém? O motivo por Deus ter escolhido o seu povo é habitar entre eles e não os desamparar. Ele os escolheu por seu amor e ele os ama por sua escolha. Seu próprio bel prazer é a fonte da eleição do seu povo e sua eleição é a razão para permanecer deleitando-se neles. Seria desonra a seu grandioso nome caso os abandonasse, dado que demonstraria ter cometido erro ao escolhê-los ou que é volúvel em seu amor. O amor de Deus tem esta glória, o fato de que jamais muda. E tal glória ele jamais aviltará. Olha isso, gente. Aviltará. Eu não entendi, você entendeu? Aviltará, mas nós vamos entender, porque o Espírito Santo é o dicionário.
Vou ler de novo. O amor de Deus tem essa glória, o fato de que jamais muda, e tal glória ele jamais aviltará. Por todas as memórias da sua prévia benignidade, descansemos seguros de que ele não nos abandonará. Ele que foi tão longe para nos tornar seu povo, não desfará a criação da sua graça. Ele não forjou tais maravilhas para nós com a intenção de que no final nos abandonasse. Seu filho Jesus morreu por nós e podemos estar certos de que ele não morreu em vão. Poderia ele abandonar aqueles por quem derramou seu sangue? Ele até este momento teve prazer em nos escolher e salvar-nos. Será seu prazer ainda abençoar-nos. O amor do nosso Senhor Jesus é inconsistente. Tendo amado os seus, ele os ama até o fim. Ai, obrigada. Eu ia pedir para alguém tornar-se vil indigno. Desonrar. Vamos ler de novo então com essa visão. Ele jamais, vou ler de novo. O amor de Deus tem esta glória, o fato de que jamais muda, e tal glória ele aviltará. Ele jamais aviltará, ele jamais desonrará, ele jamais será indigno a isso. É uma coisa que para ele é imutável. É o amor dele. Amor constante, um amor cuidadoso, um amor fiel, um amor que nós não temos a medida dele ainda. Nós desconhecemos essa medida, meninas. Antes de nós conversarmos, vamos ler o versículo-chave? Nós vamos lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Samuel tá no Antigo Testamento, tá, meninas? Então ele tá um pouquinho de Crônicas. Isso aí, meninas, estão ligadinhas. Obrigada, tá? Beijos. Então nós vamos passar o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis. E daí vem Crônicas. Não, é antes. É depois de Ruth. Vai passar o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, tá? Daí já vem Samuel, 1 Samuel 12, 22. 1 Samuel, capítulo 12, capítulo é o número grande, versículo 22, que é o número pequenininho, tá? E diz assim na nossa Bíblia, Nova Versão Viva. Eu vou ler a partir do 20. Quando chegar no 22, eu aviso, tá? Então, fica antenada aí. Não fiquem amedrontados, disse Samuel ao povo. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o coração e nunca mais voltem as costas para ele. 21. Não se desviem seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois eles não têm nenhum valor. Agora o 22. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido. Por isso seria uma desonra. É isso aí, gente. Uma desonra para o seu, pois isso seria uma desonra para o seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Olha que lindo. Eu vou ler de novo, tá? O 22. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido, pois isso seria uma desonra ao seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês, mulheres do alto, o seu povo. Glória a Deus, que lindo, né? Então, temos mais uma promessa maravilhosa do Senhor, dizendo o que pra gente? Ei, eu não vou abandonar você. Não é porque aconteceu algo que você não esperava, não é porque você foi frustrada, como eu disse, não é porque talvez eu e você a gente não recebeu a resposta que a gente esperava, não é porque uma porta se fechou, não é por isso que isso não quer dizer que eu estou te abandonando. E muito pelo contrário, quer dizer que eu estou
cuidando. Só que como é difícil para nós entendermos às vezes o cuidado de Deus. É muito difícil, gente. Hoje aconteceu uma coisa. A Rânia, uma amiga da Rânia, eu gosto de trazer exemplos meus e da vida diária, porque eu entendo isso, né? Que o Senhor, ele deixa tudo aqui na palavra para nós vivermos na vida prática, né? A Rânia, ela tinha um aniversário para ir de uma amiga que era de Curitiba e que essa amiga também se mudou e veio para Palhoça, que é aqui perto. Dá 1h15 mais ou menos de distância. É um perto que não é tão perto, né? E daí essa amiga fez aniversário e a gente pegou e eu tinha autorizado a Rânia a ir. Só que eu não me atentei ao horário. Então, era 7 horas da noite o aniversário. E daí ontem o Rafa ficou numa inquietação sobre esse aniversário. E daí ele não conseguiu, ele conversou comigo, eu falei, amor, calma. Se você não acordar em paz, a gente conversa com a Rânia e ela não vai. E a Rânia já tinha separado a roupa no dia anterior pra ir, tava tudo arrumadinho, gente. Aí a gente pegou e nós acordamos antes, eu e o Rafa, e ele conversando, ele falou assim, olha, eu não quero que a Rânia vá, eu não tô em paz, a gente vai e volta, ou vai, fica lá, né, fica ali por algum lugar na cidade, volta, eu não tô em paz, então ela não vai. Ai, meu Deus do céu, né? Porque eu sei que ela ia ficar frustrada, né? Ela já estava conversando com a amiga sobre esse aniversário, elas já tinham tudo combinado, tudo e tudo mais. Bom, daí a Rânia acordou, foi a primeira das filhas que acordou. Nós esperamos ela acordar e tudo mais. Eu falei, Rafa, conversa com ela com calma, entendeu? Nós vamos explicar e tudo. E daí a gente pegou e falou, o Rafa falou, ele falou assim, olha, eu nem dormi essa noite direito e tal. Ela respeita muito esse sentimento que a gente tem, né? Só que não deixou de ficar frustrada. Ela chorou, ela ficou triste, porque ela já tinha criado na mente dela, né? O que ela ia fazer, como que ia ser, tarará. E a gente ia levar ela até antes para ela ficar mais tempo com a amiga, tá? Eu falei, filha, eu sei que você tá sendo frustrada hoje. E isso dói, isso machuca e tudo bem você chorar. Tá tudo bem, você pode chorar, você pode ficar chateada, mas por favor entenda que é para o seu bem. Entenda que é um cuidado meu e do seu pai. Dessa vez foi o teu pai que sentiu, eu por mim eu te levaria, mas eu também vou respeitar isso. Então eu tô com ele, se ele tá se sentindo, Deus o livre, acontece alguma coisa na estrada, filha, eu não vou me perdoar nunca mais. Então você não vai. Dela, meu Deus, mamãe, como que eu vou falar? Você vai falar a verdade. Fala que o seu pai não deixou, que ele dormiu muito inquieto, periri, pororó, parará. Ela chorou, o Rafa daí saiu, foi ao mercado, e ela chorou ali comigo, e eu falei, pode chorar, filha, pode ficar chateada, mas você vai ver que logo vai passar, porque você está obedecendo os seus pais. E foi exatamente assim. Ela foi frustrada, né? Ela ficou muito chateada quando ela avisou a amiga, então ela ficou pior ainda porque a amiga ficou mais chateada do que ela. Mas daí depois a gente saiu, a gente foi com elas, tá bem frio aqui, né? Aí a gente levou elas no shopping para passear aqui e tudo mais. E o dia dela foi bem tranquilo, foi bem leve. E agora, um pouco antes da gente entrar, a gente tava tomando café. E eu falei pra ela, viu, filha, essas horas era pra você estar lá ainda e o teu dia passou aqui, graças a Deus, eu quero agradecer pela sua obediência, você não ficou murmurando, você não ficou emburrada, você não ficou jogando as coisas, parabéns, Deus vai te honrar, né? Então, às vezes, gente, a gente preparou tudo. Igual a Rânia preparou, ela separou a roupa, ela separou a maquiagem que ela ia levar para se arrumar com a amiga, ela separou a bota, o tênis que ela ia usar, eu queria que ela fosse de bota, mas ela tinha separado o tênis que ela ia usar, ela separou tudo, o perfume, só que não aconteceu. E foi horas antes, entendeu? Ela dormiu achando que ia e acordou com a notícia que não ia. Quantas vezes isso acontece com a gente? E nós aqui, enquanto pais, eu e o Rafa, nós respeitamos isso que a gente sente e
E nós, por mais difícil que foi para nós, né, ver a nossa filha chorar, uma menina que até merece ir, mas que nós decidimos não ir. Vocês imaginam Deus Pai como não é? Isso que a gente teve um sentimento, o Rafa teve um sentimento, ele teve uma inquietação. Agora você imagina Deus Pai, que ele tenha certeza, porque ele vê o passado, o presente e o futuro. Então, às vezes, ele vê que nós estamos querendo uma coisa, ele vê que nós estamos imaginando essa coisa, ele vê que nós estamos até sonhando com aquilo, mas ele já sabe que não é o melhor. E ele vai fazer como eu e o Rafa fizemos com a Rania hoje. Ele vai fazer com a gente porque ele é um bom pai. Ele é muito melhor do que nós. E ele vai, algumas vezes, nos frustrar. Ele vai, algumas vezes, fazer coisas, permitir que aconteça algumas coisas para que a gente, por mais que a gente chore e que doa na gente, ele sabe que a dor da permissão seria maior. Entende? Uma vez aconteceu isso, eu tinha uns 12 anos. Meu pai não queria que eu fosse, minha mãe esperou ele dormir e me levou. Teve um tiroteio. Meu Deus, Sassá, sério? Olha isso, gente. A gente tem que respeitar quando nós pais temos algo assim, essa coisa que fala dentro da gente, que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa respeitar isso. Eu não sei se Deus nos livrou de um acidente, ou eu não sei se Deus livrou a Rania de algo lá, né? A gente não sabe. Mas, às vezes, não, foi uma baita lição. E que bom que aprendeu, né? E às vezes, gente, a gente vai doer em nós, porque a gente não quer receber o não. A gente não quer receber o não. E vai doer em nós. Mas o Senhor, ele sabe muito melhor do que a gente, né? Ele já sabe tudo. E como é difícil a gente... Gente, olha como é difícil. Olha como o ser humano é difícil. A gente sabe que ele tem o melhor. A gente sabe que ele sabe o futuro. A gente sabe que ele tem algo preparado muito bom pra gente. E a gente sofre, a gente chora, a gente... Né? Gente, é pra gente sempre estar lembrando do tamaninho que a gente é. Do tamaninho que a gente é, sabe? Então, o Senhor, a promessa de hoje é que é assim, ó, eu vou proteger vocês. Olha aqui, ó. Eu não desampararei você, eu não vou te deixar desamparada. Mulheres do alto, vocês não ficarão desamparadas, porque eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês como meu povo, e eu posso dizer isso aqui, ó, com toda a propriedade, que sim, o Senhor escolheu nós. Eu digo isso assim com todo temor e com todo respeito, de que o Senhor nos escolheu, porque quem tá aqui desde o começo sabe que foi Ele, literalmente Ele, que levantou esse ministério, Mulheres do Alto. Então Ele escolheu a mim, Ele escolheu as mulheres do núcleo, Ele escolheu cada uma de vocês que tá aqui, Ele escolheu. Então, se nós somos escolhidas do Senhor, nós podemos descansar nessa promessa. Ele nos protegerá, Ele não nos desamparará, Ele não deixará faltar nada. Amém? Nada. Que a gente possa verdadeiramente descansar nisso. E agora eu quero falar com vocês sobre essa coisa, essa visão que eu tive. Foi quando eu estava até apertando para iniciar aqui o nosso devocional, que foi, eu vi algumas pegadas na areia. Sabe assim, quando a gente anda, que a areia não tá fofona, mas também não tá dura demais? Que a água veio, voltou e tá aquela que você vai andando e ficando a marca né, as pegadas ali? Então, eu vi isso e eu sinto, eu não sei para quem é, mas eu sinto da parte de Deus que assim, ó, às vezes você está querendo ir em uma direção e o Senhor está colocando os seus pés em outra direção. Confia nas pegadas do Senhor. Confia nas pegadas do Senhor. Não vá pela sua pegada. Não insista em ir para outra direção.
Assim, sabe, gente? Às vezes é coisa que não é assim, ai, tá indo pra... Não sei nem dizer alguma coisa, mas sei lá, tá indo pro caminho errado e pra aqui pro caminho certo. Às vezes são dois caminhos que são certos, mas que o Senhor quer que você vá por esse. E tá tudo bem, vai por esse, confia. Tá? Eu não sei para quem é, mas foi uma visão muito clara das pegadas e era como se o Senhor estivesse pegando os seus pés e falando, é aqui, ó, e você já vai, e daí logo quando ele te posiciona, você, isso, obrigada Espírito Santo, quando ele te posiciona na direção, você começa a ver as pegadas e começa a ir, porque você tá vendo a direção. Então, minha querida, por favor, confia. Isso, Márcia, olha aí minha organização em pessoa, eu te amo. Olha aí, ó, confia nas pegadas do Senhor. Confia. Se Ele tá mudando um pouquinho a tua rota, o teu olhar, a tua... Vai. Você é uma mulher do alto. Você é uma mulher escolhida por Deus. Você está nas mãos dele. Não tem melhor lugar pra gente estar. Sabe? Vai. Mesmo que muitas vezes o seu coração, presta atenção no que eu vou falar, vai na direção de Deus, que Deus está te mostrando. Mesmo que muitas vezes o seu coração queira ir para outra direção. Lembre-se, o meu e o seu coração é enganoso. O meu e o seu coração é enganoso, e eu estou falando aqui de caminhos que não são caminhos errados, tá? Não são, ai, aqui tá indo pra maldição, aqui tá indo pra bênção. Não é. É muito mais sobre uma questão de obediência, tá? É muito mais sobre uma questão de obediência e de abrir mão por ele. Entende? Pode ser que o seu coração esteja mais apontado para outro lugar. Acalme-se, ore, peça para ver essas pegadas. Senhor, eu quero, olha aí, Sidoca, olha aí. Eu quero ser reposicionada pelo Senhor, mas eu preciso ver as suas pegadas. Eu preciso ver. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar, porque se eu vi, Ele tá liberando para você também, tá bom? Ele vai te mostrar e você foca naquilo. Sabe quando você vai andando assim, olhando só para aquilo, você foca naquilo e vai, mesmo que o seu coração possa estar em outro, não, tá? Às vezes o nosso coração é enganoso e nós precisamos estar alertas, antenadas, ligadas, certo, gente? Isso foi o que me veio logo de cara. E agora eu consigo até descansar assim mais aqui, porque eu precisava entregar isso, tá bom? Acalme-se, tá tudo bem. Tá tudo bem. E o Senhor entende, o Senhor sabe que é custoso para você, e isso então pega para você, meu amor, tá? O Senhor sabe que é custoso para você, o Senhor sabe que muitas vezes você poderia até estar pensando, poxa, Senhor, mas por aqui também, né? Poderia ser, qual o problema? Não tem nada de errado aqui. Não tem nada de errado mesmo, mas Ele sabe lá na frente por que é aqui. E às vezes é só uma prova que você precisa provar mais uma vez a obediência. Mais uma vez. Ai, Senhor, mais uma vez. Sim, mais uma vez. Tá bom, minha querida? Ai, meu Deus do céu, como Jesus é, né? E que a gente possa também, meninas, descansar. O devocional falou muito sobre o amor do Senhor. É uma coisa que a gente nunca pode duvidar, meninas, é do amor de Deus por mim e por você. Porque o amor de Deus é constante. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus não depende do meu e do seu comportamento. Ele simplesmente nos ama de forma profunda, nos ama de forma... Eu não estou trabalhando, eu quero fazer um curso, mas meu esposo não quer que eu faça. Ele falou, amor, vai descansar um pouco.
E mais você faz. Eita, eita glória, esses maridos. E aí, eu também senti, glória a Deus, o Senhor deu essa imagem, que bom que é para mais de uma, e pegue mesmo, já ensinei vocês, quando é pra gente, a gente sente aqui uma flechada, né, é pra mim. Então, meninas, nós não podemos deixar que nada... Ai, que lindo, Sassá. Eu tinha pedido ao Senhor para me dar a direção. Que lindo, é isso aí. Se você for na pegada do Senhor, Ele te pega no colo, Ele te guarda. Oh, meu Deus, esse Jesus é lindo, sabe? Eu tenho um salmo, eu não sei exatamente qual é. Eu não sei, mas é um salmo curtinho. Será que é 23? Deixa eu ver se é o 23. Espera lá um pouquinho. Salmo, deixa eu ver se é 23. Não, 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não sei qual é o salmo, meninas, que fala. É só sobre o amor cuidadoso e fiel do Senhor, sabe? E repete muitas vezes sobre o amor cuidadoso e fiel do Senhor, sobre o amor cuidadoso e fiel do Senhor. Muitas vezes nós não somos cuidadosas com o Senhor, nós não somos fiéis com Ele, nós falhamos com Ele, mas o amor dele por nós permanece cuidadoso e fiel. Eu acho que o amor mais próximo, assim, mas é muito distante ainda, que nós podemos experimentar do amor que parece com o de Deus, é de filho, né? Porque a gente ama de uma forma que não dá para entender. Mas o amor de Deus é sem medida. É assim, a gente não tem noção da profundidade, da altura, da largura do amor de Deus. Tem noção, gente, do amor dele? Então nós nunca podemos passar pela nossa cabeça que Jesus não nos ama, que Deus não nos ama. Se você está aqui, meu amor, é porque você já é escolhida por Deus. Esse ministério, ele só existe porque Deus escolheu levantar ele. Entende? Ele escolheu levantar ele. Pode não ser que tenha 2 caminhos a escolher, mas no meu caso é para ser líder de célula, mas eu fico achando que não... para com isso, Tati. Quer saber? Eu vou dar na tua cara. É sério. Eu vou dar na tua cara. Não sou capaz. A gente tem que se sentir mesmo assim, que eu não sou capaz, porque daí é o Espírito Santo que faz. Enquanto a gente achar que a gente é capaz, aí nós estamos fazendo por nós e não por ele. Pode começar logo essa célula aí. E depois quero saber como é que tá. É mais parecido com o de Deus, é verdade. E mesmo assim, a gente não tem noção do tamanho desse amor. Tá bom, gente? Por favor, não duvide, o amor dele é constante, é perene, é permanente, é fiel, é verdadeiro, é cuidadoso, é tudo isso. Apesar de nos dar uns nãos às vezes, tá? Tati, deixa eu te contar uma coisa sobre célula. A Dani, mulher do alto, ela iniciou uma célula, foi esse ano, né, meninas? Foi esse ano. E eu me lembro que ela me chamou, falou assim: Lari, eu vou iniciar. Porque ela já ia para uma célula, mas ela não era líder de célula, né? E daí ela ia ser a líder de célula, ia ser na casa dela. Lari, eu não sei como vai ser. Eu falei: pelo amor de Deus. Só que pra ela ainda fui ter um pouquinho mais de liberdade. Eu falei: cala a boca. Foi esse ano, né? E daí eu falei: meu Deus do céu, Lari, mas eu tô nervosa, eu não sei se eu vou conseguir conduzir. Eu falei: claro que vai. Claro que vai. Gente, tem poucos meses que ela começou. Olha aí, glórias a Deus que vocês estão aqui, meninas. Gente, meninas, eu vou deixar pra vocês falarem o pouquinho que ela compartilha com a gente lá no grupo. Coloquem aí, mulheres do núcleo, como ela fala que tá a célula dela hoje. Porque pra mim, eu vou até falar aqui, vocês vão completando. Gente, assim, começou, sei lá, junto com a Tati.
Gente, ela começou assim, sério. Ela, Lari, eu não sei se eu vou começar, eu tô nervosa, eu tô insegura, piriri, parará. Eu falei, vai, você vai, em nome de Jesus, oramos e tal. Gente, ela começou, vamos supor, não sei os números exatos, mas, por exemplo, ela começou com 6 mulheres. Agora já tem 12, e já tem criança, e já tem marido, e já tem não sei quem, e daqui a pouco não vai estar mais cabendo na casa dela. Por quê? Porque não é sobre ela, porque não é sobre a capacidade dela, é sobre a disposição dela e do que ela carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Entendeu, Tati? Entendeu, Regi? Não é sobre o seu intelecto, sobre o que você conhece de oratória. Não é sobre isso. É sobre o amor que você sente por Jesus. É sobre o temor que você tem. E é tanto temor que você quer fazer o melhor. É tanto temor que você não quer errar. Mas você precisa dar o primeiro passo e você vai se surpreender. Você vai surpreender. Oi, Nádia, gente, a Nádia do voo, tá? Ela tá aqui. Eu amo o voo. Eu tava falando com as meninas do núcleo. Ei, Nádia, eu tava falando com as meninas do núcleo hoje, que eu falei com elas que eu preciso me inteirar super agora das datas, porque o voo pra mim é onde eu mergulho, é onde eu me entrego, é onde eu me jogo, é onde eu recebo, é onde eu sou nutrida, é onde eu sou assim tudo para poder derramar aqui no Mulheres do Alto. Glória a Deus por isso. Eu amo o voo e eu fico emocionada porque foi lá que tudo começou, assim. Eu amo, e a Nádia é uma mulher assim maravilhosa, gente, viu? Então, não é sobre você, tá bom, Tati? Todas as vezes que a gente achar que, assim, agora eu estou pronta, tem alguma coisa errada, a gente nunca vai estar pronta, nunca. E você vai assim mesmo, entendeu? Você vai receber o tema que é para você falar, se você se sente melhor, se preparando, se prepare, mas sempre deixa a liberdade para o Espírito Santo agir. Deixa sempre livre para ele agir. E se ele quiser mudar ali, tá tudo bem, ele muda. Porque a mudança dele é sempre certa. Tá bom, minha querida? Só começa. Abre logo essa célula. Que prazer que é. Que bênção que é abrir a casa para receber pessoas e falar do Senhor. Isso é maravilhoso. É bênção para quem vem e é bênção para você também, tá bom? E a gente cresce tanto. Ai, meu Deus. Depois você vem me contar. A Regi também, vocês vêm me contar como é que tá bom, meninas? Olha só, antes de nós orarmos para finalizar, eu quero falar para vocês o seguinte, eu falei no começo do devocional da novela, que tava do horário do nosso devocional, né? Ai, só eu mesmo para falar novela no meio de uma... Ai, meu Deus! Ai, eu amo essa frase. Assim, ela é nossa frase, né? Mais vale o fim das coisas do que o começo. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então, meninas, eu tava já há um tempinho incomodada com o horário do nosso devocional, né? Primeiro que foi uma direção do Senhor da gente começar às 11h30 para entregar as primeiras horas da nossa semana ao Senhor, certo? Tá bom, meu amor, obrigada. Então, já era uma direção do Senhor e a gente obedeceu, porque nós somos assim, bem obedientes, tá? E estamos assim por um bom tempo, né? Mas começou a gerar um incômodo em mim, e foi tão engraçado, porque tem coisas, gente, eu vou compartilhar exatamente como foi, porque sim, gente, vocês vivem as mesmas coisas, tá? E daí eu fiquei incomodada, trouxe aqui com vocês, né, acho que 1 ou 2 devocionais atrás, e daí vocês também falaram que poderia mudar o horário e tal, só que enquanto não houver a paz, aí eu não consigo, ninguém consegue, nós devemos ser assim. E daí eu peguei e fiquei, meu Deus do céu, o senhor quer qual horário, o senhor quer qual horário? Vinha vários horários na minha cabeça. Tem mulheres da Bahia, Paraná. Ai, que lindo. A sua é online, né, Penha? Meu Deus, deve ser fogo puro. E daí, gente, eu peguei e fiquei, né, meu Deus, qual é o horário? E não consegui ainda. Daí ficaram 3 horários na minha cabeça e eu falei com as mulheres do núcleo hoje, eu falei, meninas, abri uma enquetezinha ali nossa, porque não consegui chegar na definição de um horário. Olha lá, mas o pouco que eu vi foi impactante, direcionamento para o que venho pensando profissionalmente. Ai, minha filha mete cara. Então é pra você mesmo, mete cara, porque não é de você, vai.
vai, começa, vai, pede direção, pede bênção, pede de Deus, pede uma confirmação para ele e vai. E daí eu passei, meninas, não para, quando a gente gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Lembra que eu falei que na reunião desse trimestre da escola, os meus alunos que fizeram a reunião para os pais, né? Foi uma direção da coordenação para a gente fazer dessa forma. E eu falei para eles, assim, olha aqui, gente, quando essa sala aqui, que a gente treinou, né? Eu falei, quando essa sala aqui estiver cheia com os pais de vocês, porque daí a sala fica lotada, que é um monte de adultos, né? Vocês vão sentir aquele frio na barriga, vocês vão vão tremer, vão tudo. Mas, gente, vem falando do seu jeitinho. A prof tá aqui, a prof vai ajudar, a prof não sei o quê. E eu falei pra eles, vocês acham que a prof também não sente? Quando vai começar uma reunião, a gente que é meio nervosa, vai dar certo, não vai? Vou conseguir falar da forma que eles vão entender? Isso é normal, Mas não pode paralisar a gente. Você ter esse temor, essa preocupação, eu entendo como essa responsabilidade de não se sentir pronta ou capaz, ok, é até saudável, até certo ponto, que não te paralise, porque daí você sempre vai estar buscando mais, melhorar e aprimorar, mas mete cara, tá bom? Voltando ali, meninas, glória a Deus que nós somos só mulheres, que a gente vai e volta, né, nos assuntos. E daí eu coloquei 3 horários no nosso grupo hoje e pasmem, os horários empataram. Olha que interessante. Falei, puxa Senhor. E daí os horários eram 10 horas da noite, 10:30 da noite ou 11 horas da manhã. Quando eu vi o resultado da enquete, estava empatado. Mas daí o meu coração ficou com um horário. Só que como eu sei que o coração é enganoso, eu falei, Deus, o que eu faço, né? Às vezes, normalmente eu faço isso e já citei isso outras vezes para vocês. Eu falei, eu vou perguntar para as meninas e pro Rafa. Perguntei individualmente, né? Falei, gente, eu tô com esses 3 horários aqui, que horas que vocês acham melhor? E foi unânime no horário que eu tinha pensado. E daí agora, 1 minutinho antes de entrar na nossa live, no nosso devocional ao vivo, eu coloquei ele no grupo. E a partir de sábado que vem, meninas, o nosso devocional vai ser às 11 horas da manhã, tá bom? Então você já se organiza, por favor. Já convida as amigas. Tive paz com esse horário, tá? Quando foi definido ali, na verdade, quando aqui em casa já começaram a falar, eu já entendi que era esse horário, então estou em paz com esse horário. Então, a partir de sábado que vem, os nossos devocionais ao vivo acontecerão às 11 horas da manhã, tá bom? Então, você já deixa aí. Eu gosto de deixar ali, sabe? Eu vou na minha agenda do Google, aqui no celular, e já coloco lá. Eu coloco como um evento, né? E coloco o horário, peço para me lembrar meia hora antes. Já deixa programado, você já deixa programado aí também, para você estar conosco e não perder. Tá? Porque não vai ser mais esse horário. Isso mesmo, lá no início eu fazia de manhã. E era próximo desse horário, né, Marcinha? Eu acho que era próximo desse horário, agora que eu tô me ligando. Mas vocês sabem que eu acho que vai ter um dia que nós vamos fazer até de madrugada. Ai, vai ser bom demais, né? Faz tempo que eu não madrugo. Assim, madrugo assim de acordar pra orar, sabe? Acordar 3 horas da manhã pra orar. Era 9 horas, Regi? Era? Então, vai ser 11 horas, tá, meninas? Eu espero que vocês todas consigam estar 11 horas e ainda chamar outras mulheres para estarem conosco, tá bom? Eu vou estar lembrando nos grupos, as meninas, as meninas aqui do núcleo, meninas, vocês, por favor, coloquem lá no grupo lá que tem, tá? Sobre o novo horário, que vai ser às 11 horas da manhã, o nosso devocional, tá bom? Vai ser bem pertinho do almoço, do horário do almoço, mas no sábado a gente almoça até um pouquinho mais tarde, a gente se organiza e vai dar tudo certo. Tá bom, meninas? Tá joia? Eu quero orar pra gente encerrar, tá bom? Vamos orar? Vamos ver? Às vezes o Senhor vai entregar algo pra você ou vai te trazer algo pra você entregar aqui pra nós, certo? Então vamos lá.
Pai, muito, muito obrigada por esse devocional de hoje, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor acalma o nosso coração, porque o Senhor traz a direção. Obrigada porque o Senhor cuida. Às vezes, querendo acertar, nós erramos. E o Senhor, com seu amor cuidadoso, bondoso e fiel, nos coloca no caminho de novo certo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Obrigada pelo teu amor que nós não temos entendimento, a nossa mente ainda não consegue entender o tamanho, a profundidade, a altura, a largura do seu amor por nós. Muito obrigada, tá? Nós te amamos com tudo que há em nós. Nós te amamos. Um dia vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Um dia nós vamos estar te olhando assim, ó, face a face. E eu acredito que nesse momento, Pai, nós vamos poder sentir, experimentar e viver esse amor ágape. Esse amor sem medida. Esse amor imensurável. Em nome de Jesus. Eu anseio por esse dia, Jesus. O dia em que eu vou ver o Senhor assim na minha frente. Eu vou pular no teu pescoço porque eu te amo tanto. Obrigada mesmo. Obrigada. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção e a tua proteção. Pedimos a tua bênção e a tua proteção, Senhor. Entregamos também esse novo horário do devocional. Senhor, eu sei, Jesus, que algumas não vão poder e outras vão poder. Vai ficar gravado aqui, Senhor. Se a gente tiver errado nesse horário, nós mudamos de novo, porque nós não somos religiosas aqui. Tudo que nós queremos é acertar, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui em nosso meio, tá? Nós te honramos, nós te glorificamos, nós bendizemos a teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Eita, glória a Deus por isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, imagina você de frente com Jesus, olhando para Ele. Ai, meu Deus do céu, não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Como eu amo Ele. Te amo, Jesus. Te amo, te amo. Ai, como eu amo. Eu não sei, meninas, se alguma de vocês recebeu alguma coisa. As meninas do núcleo, Penha, tem alguma coisa para entregar para nós? Pode escrever aqui, a gente entrega. O Senhor tem liberdade no chat, o Senhor tem liberdade aqui. Ele não é limitado, glórias a Deus por isso, e nem nós. Nós não somos limitadas de achar que Ele só fala dessa ou daquela forma, não é verdade? Eu sei que Ele quer entregar mais alguma coisa, mas não tá comigo. Isso é com alguma de vocês. Amém, Regi. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Eu vou aguardar mais um pouquinho, porque eu acho que alguém tem algo para entregar aqui. Por favor, não guarde para você, por mais que você ache que é bobo. Sabe, o nosso papel é falar e entregar. O demais é com o Senhor. E a palavra da semana para nós é, sabe qual foi a frase que Ele trouxe para nós? Simplesmente ame. Ame.
Eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos decidir amar. Tá bom? Nós vamos decidir amar. Ame. Ame como Ele nos ama. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Vou esperar mais um pouquinho. Ai, Senhor. Simplesmente ame, Senhor. Eu coloco o coração da Carol em tuas mãos, Deus. Visita tua filha agora, Pai. Aquieta o coração dela, Deus. Traga a sua paz que excede a todo entendimento, Deus. Traga a sua paz que excede a todo entendimento, Jesus. Aquieta a alma da tua filha, Pai. Pega ela, Senhor, e leva para esse lugar de descanso. Tira o aperto, tira a angústia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ó, a Penha colocou: eu vi uma colina muito alta e a voz dizia: olhe para o alto. Eu estou lendo aqui e para você que você vai falar: é para mim. A gente sabe que é para nós. A gente sabe que é para nós. E quando você falar é para mim, pega. Olhe para o alto. Simplesmente olhe para o alto. E a Sassá você tem com cheiros, né? Eu amo isso, tá? Ai, eu amo isso. E diz assim, a Sassá colocou: senti um cheiro amadeirado com canela. Ai, meu Deus, que delícia. Eu amo esse cheiro. Cheirinho gostoso. Eu ia amar na minha casa. O que será isso, gente? Quem consegue nos ajudar a interpretar isso? O cheiro é canela, Marcinha. Amadeirado com canela. Parece, falando assim, me dá a impressão... Olha, também senti cheiro de canela. O que é isso, gente? Nós precisamos identificar o que é a canela, o que a canela quer representar aqui. Mas eu sinto que é um cheiro forte, né? É um cheiro intenso, né? Amadeirado com canela. Oh, Pai, nos traga revelação do que é, em nome de Jesus. Vai, Marcinha, fala para nós o que é. Vai, compartilha, Marcinha, por favor, não guarda, escreve aí. Quero saber também, quer receber. Ai, gente, eu amo receber. Olha lá. Meninas, estou tão gripada e tão mal que acabei dormindo. A correria agita no coração, na oração, dormir com a sua voz. Eu escuto todo dia de manhã quando estou com insônia. Ai, que delícia! Dorme nos braços do Senhor, Lari. Ei, Lari, foi você que falou, é você, a Lari, que falou comigo do que você escuta com teu filho? É você? Na verdade, estou sentindo esse cheiro desde o início do devocional. Gente, tem um mistério aí com a canela. Qual é o mistério? Eu não tô sabendo. Prosperidade. Peguei, gente. Peguei, você pega aí também. Eu recebo, Pai. Recebo, eu vou não senti cheiro, minha filha, eu não senti cheiro, mas que eu vou pegar umas canelas que eu tenho aqui, vou botar pra ferver, pra ficar o cheiro da prosperidade na minha casa. Gente, eu sou brincalhona assim, mas não é porque eu não estou levando a sério, eu tô, tá? Por favor, eu estou. Ah, não é, Lari, teve uma outra Lari que me chamou, que falou que coloca pro filho dela ouvir também. Ai, que bom. Fico tão feliz. Sério, Marcinha? Tem mistério aí, gente. Então, olha lá. A Carol falou para nós que acha que a prosperidade é algo relacionado a canela é algo relacionado à prosperidade. Eu, sinceramente, eu não sei, gente. Quando eu não sei, eu não falo. Mas eu recebo quem não quer prosperidade. Eu quero. Né? Pega aí também. E depois, se o Espírito Santo trouxer mais alguma revelação sobre, né, esse aroma da canela, a gente pode estar comentando umas com as outras. E não esqueçam de falar comigo, que eu também quero saber,
Tá bom, meninas? Eu sabia que o Senhor tinha mais coisas com vocês e olha a riqueza que veio. Muito obrigada, tá? Ai, eu amo essas ativações e isso que o Espírito Santo faz, ele é lindo e maravilhoso. Obrigada, Senhor, obrigada. Nos traga o discernimento, Senhor, do que é essa canela, esse aroma de canela amadeirado, Senhor. Se é a prosperidade, nós recebemos em nome de Jesus, nós atraímos isso para nós, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada mesmo, tá? Obrigada, Jesus. Olha lá, a canela é ligada à prosperidade mesmo. Obrigada, Deus. Obrigada. Nós recebemos a prosperidade financeira, nós recebemos a prosperidade de paz, de alegria, nas nossas emoções, no nosso trabalho, na nossa casa, em todas as áreas. Senhor, muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada pelas mulheres aqui conectadas. O Senhor sempre se move aqui, nós amamos isso. Em nome de Jesus, olha lá. Eu e minha filha toda noite colocamos você para ouvir, nos acalme, dormimos rapidinho. Ai, que tudo! Ai, fiquei feliz, Lari. Obrigada. Obrigada. Ai, menina, você já tá comigo faz tempo, você já sabe, né, da minha voz. Um dia uma pessoa falou sobre minha voz, quase que me calou. É umas enviada, né? Mas glória a Deus que ela que foi calada e nós estamos aqui falando, graças a Deus por isso. Gente, nós vamos ter o nosso encontro. Obrigada, Penha. Vocês fiquem ligadinhas, tá? Daqui a pouquinho nós já vamos começar a falar do nosso encontro presencial, para vocês irem se organizando, para vocês irem pensando, para vocês irem, porque vai ser maravilhoso. E quem sabe já no próximo devocional, antes nós precisamos alinhar eu e o núcleo, nós do núcleo, e nós já queremos trazer para vocês, para a gente estar aí com mais organização e tempo. Tá bom, meninas? Vai ser incrível, tá? Ele é demais, né? Hoje, e olha, Penha, você sabia que hoje, quando eu tava voltando da rua com as meninas, me veio uma cor pro nosso encontro? Vieram 2 cores. Eu acho que dá pra colocá-las juntas, mas depois eu conto só pra vocês. Pra elas vai ser surpresa, tá bom? E daí eu conto e a gente ora e vê se é isso mesmo. Eu quero colocar lá, tá bom? Meninas, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Olha que delícia. Ai, vamos dormir leve, né? Tão bom. Glórias a Deus por isso. Olha, sábado que vem, 11 horas, tá? Já coloca aí no seu celular, por favor. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. Falei da imagem, que foram das pegadas. E falei do horário, 11 horas. Tá bom? Um beijo, meninas. Amo vocês. Fiquem com Deus. Nossa, encontrou com a maconha. Que coisa linda. Eu sei que a Marcinha... Eu sei que a Marcinha para, mas eu não podia deixar a piada passar, né? Eu não podia deixar a Penha, desculpa. Você, mais do que ninguém, você sabe o que esse corretor, ele me coloca em cada situação, gente. É só a Val me corrigindo, Lari, arruma lá. Lari, arruma não sei o quê, porque se eu vou escrevendo, né? Todo mundo já passou por isso. Ai, Jesus. Mas nós vamos ficar tudo noiadona lá no Espírito Santo. Vai ser bom demais. Nós vamos ficar tudo doida nele. Eita, já mais uma palavra para ver. Oh, Deus, a gente é assim mesmo. Obrigada, né? Maravilhoso. As meninas que estão entrando aí, gente, primeira vez, tá? Vocês nos perdoem. A gente é meio assim... meio esquisitinha, mas a gente é de Deus, tá bom? A gente é meio assim um pouquinho fora da casinha de vez em quando, mas a gente é de Deus, pode acreditar. Meninas, um beijo, tá? Ó, amo vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. E ó, simplesmente ame, tá bom? Beijo. Tchau. Foi a canela.